Boa noite, pegadores de pedido. Mais um dia, estamos por aqui, César Raposo. Hoje, dia 13 de janeiro de 2021. É um prazer para mim novamente estar aqui com vocês no Papo de Gestor. Hoje, nossa live número 3 e pela terceira vez consecutiva, transmitindo diretamente nas 3 plataformas: YouTube, Facebook e Instagram. No YouTube e no Facebook, quem estiver assistindo por lá vai ter a oportunidade de ver a minha tela na live de hoje. O assunto vai ser em relação ao forecast, qual a importância do forecast de vendas, e a gente vai falar um pouco, né, das consequências de você ter uma boa previsão de vendas, não ter uma boa previsão de vendas. Vou compartilhar a tela para a aula ficar um pouco mais dinâmica no dia de hoje. Eu sou o César Raposo, sou apaixonado por vendas, sou gestor de vendas aí há praticamente 10 anos, e estou aqui para contribuir um pouco com vocês, tentar ajudá-los no crescimento profissional, no desenvolvimento da sua carreira e no que for preciso. Tiver alguma dúvida, pode mandar via chat, qualquer observação, qualquer coisa que, no que for possível, eu tento ajudar. Tá ok? Então, pessoal, quem está no Instagram principalmente, tô agora no YouTube e no Facebook. Meu canal do YouTube, César Raposo, no Facebook também, né? Por César Raposo, Psicologia em Vendas no Facebook. Os links tem aí na bio. Se você quiser acessar, você consegue assistir a minha tela e ver o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. A aula vai ficar um pouco mais dinâmica. Então, vou compartilhar a tela. Vamos lá, pessoal. Hoje, então, o tema de hoje é Forecast de Vendas. Eu estou com a minha tela aqui de computador, que eu estou compartilhando no YouTube, e vamos falar um pouco, né, sobre o forecast. Por que fazer o forecast de vendas? Por que fazer uma previsão de vendas? Essa é uma pergunta que muitas vezes os vendedores principalmente não entendem, porque há uma cobrança tão grande por parte da gestão, por parte do dono da empresa, para que se tenha uma previsão de vendas assertiva, correta, precisa. Esse é o grande ponto. Eu já queria começar a live falando com vocês aí para desmistificar um pouco a questão do forecast. Porque o grande lance é, o forecast você não acerta. É difícil você acertar o forecast, né, na mosca. O grande ponto é trabalhar com situações que você consegue minimizar o erro. Ou seja, você passa a trabalhar no desvio padrão. Você tem mais ou menos um comportamento passado, você tem que também olhar para frente, ter uma visão de futuro, para poder fazer o planejamento e tentar errar o menos possível. Você vai errar, isso é certo, não tenha dúvida disso. Agora, qual o tamanho do erro? É aí que é o grande ponto, é aí que eu gostaria de dividir com vocês hoje algumas técnicas e algumas estratégias que nós podemos fazer para tentar minimizar esse impacto. E, para começar, por que fazer um forecast? Por que isso é tão importante? O forecast ele tem a principal missão trazer uma orientação para a organização em relação à perspectiva de futuro. O que se espera do mercado, qual que é o comportamento do mercado em relação aos teus produtos, aos projetos onde você pode trabalhar, como que tá, esse mercado está aquecido, esse mercado está frio, tudo isso ele vai impactar na projeção que você vai fazer para a tua área de compras, para a tua área de produção, para o teu time logístico. A necessidade de você ter uma previsão acertada, ela vai ajudar a gestão toda da organização no sentido que você tenha uma melhor condições de tomada de decisão. Esse que é um ponto bem importante em relação ao forecast. Olhando por aqui, né, a gente vai passar hoje aqui em relação ao que é, deixa eu abrir aqui um pouco a tela, porque eu vou projetando aqui com vocês para dividir. Então, o que é o forecast? Contextualizando, né? Ele é a projeção de vendas de uma empresa em um determinado período de tempo. É comum, principalmente em empresas multinacionais, empresas de capital aberto, que você tenha métricas que são cumpridas de 3 em 3 meses, são marcos, são medições que essas empresas elas têm que cumprir com o mercado devido à lei, legislação e tudo mais. Você tem a previsão do semestre e você tem a previsão do ano. Então, basicamente, esses são os marcos regulatórios de empresas, principalmente aquelas
de capital aberto. Agora, em um time de vendas, em um time comercial, é comum você ver a estimativa do forecast acontecendo todo santo mês. Início de mês é uma data bem recomendada para que você faça uma previsão de vendas daquilo que você vai vender no mês corrente. Esse que é o grande intuito de você também fazer um planejamento da parte, olhando agora pela perspectiva do vendedor, olhando pela perspectiva de quem vai poder ser guiado por essa previsão, ela tem uma função extremamente importante. Por quê? Ao começo do mês, o vendedor, junto com o seu gestor, ele vai olhar as oportunidades que ele tem no pipeline, ele vai olhar tudo que ele tem de negociação e, logo no início do mês, ele já tem a condição de prever, de olhar, analisar e planejar como que vai ser a atuação dele durante aquele mês. Quais são os clientes que ele precisa focar? Quais são as oportunidades que ele precisa trabalhar? Aonde que realmente ele precisa dedicar mais atenção? Então, o forecast, além de trazer todo esse ganho para a organização em relação ao planejamento de produção, logística, tudo isso que a gente já falou um pouco antes, ele também traz para o vendedor, para o time de vendas, um norte, um guia, para que você possa planejar as suas visitas, para que você possa planejar as ações que agregam valor. Esse é o grande ponto, esse que é o grande segredo de um forecast bem feito. Ele vai te ajudar, ele vai te guiar naquelas oportunidades que você precisa fechar dentro do mês, aquela que você tem a maior probabilidade de ganho. Aqui eu já comentei, né, ele é um processo importante para alinhar a sua empresa e os colaboradores acerca do que é importante. Então, ele traz também um senso. Por exemplo, você está negociando um grande projeto, você já sabe que para você ganhar aquele projeto, você vai ter que atender algumas demandas específicas. Você vai ter que, por exemplo, entregar uma documentação num prazo recorde, você vai ter que entregar o produto em prazo recorde, você vai ter que fazer algo, alguma coisa que é diferente do normal, é diferente do padrão. Então, é importante você já ter essa previsão para que você também possa alinhar com as outras áreas da tua organização, de forma que, quando você concluir a negociação com o teu cliente, você já tem a estrutura toda preparada para atender aquela demanda. Esse é um ponto extremamente importante, ou seja, o forecast, ele funciona como uma forma de antecipação. Antecipação para qualquer tipo de problema que uma organização tem. Problema de entrega, problema de produção, problema de mão de obra, se é uma empresa que vende serviço, enfim. Ele serve para que você consiga se planejar com uma certa antecedência para que você possa atender uma demanda futura. Um outro ponto que eu coloquei aqui em relação ao forecast é gerenciar o quanto errado são as suas previsões. Isso eu comentei um pouco já na introdução, ou seja, não tenha expectativa de que você vai acertar na mosca, como diz o amigo meu, Júlio Massa, na cabeça da coruja. Provavelmente você não vai acertar, mas com técnicas bem específicas, você consegue minimizar o erro na tua previsão de vendas. E o impacto para a cadeia dentro da organização ele é gigantesco, né? Um ponto extremamente importante. O desvio entre a sua previsão, né, e a real execução, aquilo que você previu e aquilo que você errou, normalmente é onde está o risco do seu negócio. Por quê? Você tem problema, você passa a ter problema toda vez que você erra uma previsão, seja o teu erro para cima ou seja ele para baixo. Por isso que é importante a gente sempre trabalhar com um corredor de precisão, para que você fique ali e varie, sei lá, 5%, no máximo 10% de erro, de tolerância a esse erro dentro da tua previsão. Esse é um ponto bem interessante. Se você erra muito para cima, o que vai acontecer? Se você errar o teu forecast muito para cima, você pode comprometer, por exemplo, o capital de giro da tua empresa. Por quê? Porque a tua empresa vai comprar mais insumo, ela talvez vai investir em mais mão de obra, ela vai talvez aumentar a produção, manter mais estoques e, eventualmente, a venda não acontece ou aquele número, aqueles pedidos, aquelas ordens, elas não entram. O que vai acontecer?
provavelmente você vai ficar com um nível de estoque muito alto, eventualmente com capacidade produtiva ociosa, e isso não é bom. Por quê? Porque dinheiro parado você está perdendo dinheiro, né? O capital empregado ativo, fixo, ele é bom quando ele está girando. Bens de capital precisam estar girando. Se você tem uma máquina, a máquina tem que estar produzindo. Se você tem um operário, um profissional, esse cara tem que estar produzindo 100% do tempo dele. A gente sempre trabalha com uma média ali de ociosidade, que é basicamente todo ser humano para ir no banheiro, para tomar um café. Cada empresa tem a sua métrica, 85% de tempo que você usa produtivo, 90% dependendo da empresa, mas basicamente você tem esse impacto quando o teu erro é para cima. E quando o teu erro é para baixo, você também tem uma outra dor de cabeça. Por quê? Porque aí você tem uma situação oposta. Você tem a casa cheia, você tem pedido para processar, você tem os clientes demandando prazo, tempo, entrega, e você não consegue produzir, você não consegue transformar e você não consegue entregar aquele bem ou aquele serviço para o teu cliente. Então, se vendas não consegue passar uma previsão bem certeira, bem específica, você vai causar distúrbio dentro da tua organização. E aí que está um grande ponto, né? Por que é que os diretores, por que é que o CEO, principalmente o CFO, ama os gerentes de vendas que são capazes de prever e entregar o número conforme o planejado? Porque isso facilita a vida de todo mundo. Isso facilita a vida do dono da empresa, do CEO, do diretor financeiro, do controller, enfim, quem que você tem na tua empresa como figura administrativa geral, esse cara é o cara que ama um gestor que é capaz de prever, executar e entregar aquilo que ele previu. Consequentemente, o que acontece com esse cara? Esse cara que tem essa habilidade, esse cara que consegue olhar para trás, olhar para frente, fazer as estimativas, pegar um pouco de experiência do mercado, feeling, consolidar e entregar efetivamente esse número ao fim do mês, ou ao fim do trimestre, ou ao fim do ano, esse cara, ele começa a progredir na carreira. Esse cara começa a se destacar. As pessoas começam a olhar para esse cara com mais respeito. Esse cara ganha a admiração dos pares, ele ganha a admiração dos gestores, ele passa a ter um respeito, ele passa ele passa a ir nas avaliações de desempenho e receber elogios, receber boas notas, receber aumento de salário, receber mais benefícios, ou seja, a pessoa que tem essa capacidade, essa habilidade de prever e entregar, esse é um cara que o mercado ama, esse é um cara que o mercado deseja disputa. Então, esse é mais um motivo, é mais uma razão para que você estude e entenda melhor essa questão de como ser mais assertivo na tua capacidade de previsão, ok? Então, falamos aqui do erro, se for para cima, se for para baixo, do impacto, e tem aqui a questão, planeje como gerenciar o erro para suportar que sua produção esteja preparada e possa mitigar os riscos. Então, é um pouco já do que eu falei, né? Então, a relação do que é o forecast, quais são os impactos, por que eu preciso ser cirúrgico, ser preciso na minha previsão, são por essas razões que eu abordei agora. Por que o forecast é tão importante? Ou seja, a parte do planejamento, a gente já comentou um pouco, a parte de estoque, a parte de caixa, isso realmente tem impacto direto. A questão da gestão da força de vendas, esse é um ponto interessante, por quê? Porque baseado também no teu forecast, baseado na tua capacidade de previsão, se vai ter um aumento de venda, se vai ter um aumento de produção, se vai ter um aumento, alguma sazonalidade ou algum pico que você precisa estar preparado, você como gestor de vendas precisa estar ciente se você vai precisar de mais pessoas para atender, seja ela na frente de vendas, seja ela na parte de suporte a vendas, e você precisa definir as metas adequadamente de acordo com essas previsões que a gente costuma fazer em vendas. Então, deixa eu só dar um ajuste aqui no telefone. Beleza, a princípio está funcionando agora, muito bem. Vamos lá. A questão da parte de operação. Quantos produtos devo produzir por dia?
Essa é uma pergunta que o time de produção ele sempre faz para a venda. E aí, produzo mais? Deixo as máquinas paradas, seguro um pouco, e aí? Vai vender, não vai vender? Como que fica? Essa é uma pergunta que você, como gestor de vendas ou trabalhando na área comercial, sendo responsável por uma área comercial, pergunta que você vai responder praticamente todo dia. Os impactos em relação ao número de profissionais, isso a gente já falou um pouco aqui. A questão de gerenciamento e crescimento. Tem um ponto também que se você é uma das métricas quando vai acontecer alguma aquisição de empresa, existem vários fatores econômicos, financeiros que são analisados, mas um dos pontos que é considerado também é a projeção de vendas dessa empresa. Qual que é a capacidade dela de gerar caixa? É um valor, é uma métrica extremamente importante quando você vai fazer a aquisição de qualquer organização e também a previsão de vendas. Se você está analisando uma empresa que ela está no mercado, o mercado potencial, o mercado pujante, o mercado que está bombando, como a gente diz, e você tem uma previsão de vendas otimista, isso vai ajudar os acionistas, os gestores maiores aí da organização a seguir com o processo de venda ou qualquer coisa que seja dessa natureza aí. Então, esses são os pontos aí que justificam a importância de você fazer um forecast de vendas de qualidade, um forecast que realmente consiga ser entregue lá na ponta, que é o mais importante, porque não adianta falar que eu vou entregar 15 milhões e chega lá no dia eu entrego 10, ferrou. E você vai exagerar talvez nos níveis de estoque, no pessoal. Se você vender 20, mas disse que ia vender só 10, você vai ter outro problema gigantesco também. Então, é o fiel da balança, assertividade. Vamos falar um pouco sobre as técnicas de forecast. A questão basicamente de forecast ele, como trazendo ele para o mundo da matemática, basicamente você trabalha com estatística e desvio padrão. Basicamente é isso. Então, assim, você tem um componente extremamente importante, que ela é o teu histórico. Esse histórico, ele serve principalmente para que você possa identificar sazonalidade, época do ano que você tem uma demanda maior, época do ano que você tem uma demanda menor, qual o impacto das festas no teu negócio, qual que é o impacto do Natal, qual que é o impacto, enfim, depende do tipo de produto que você vende, pode ser afetado pelo Dia dos Pais, Dia das Mães, da Páscoa, enfim. Essas sazonalidades, elas são, os dados históricos, eles servem bem para que você possa identificar com precisão essa sazonalidade e você possa também usar esses valores como referência para que você seja mais preciso no teu forecast do mês seguinte, do ano seguinte. Esse é um ponto extremamente importante. Um outro ponto que dá para falar, ou seja, falando aqui da parte estatística, da parte de desvio padrão, basicamente é isso. Como que eu vou mexer com esses números? Né? O que compõe a ciência de você poder ter a assertividade desses dados? Então, associado à parte matemática, numérica e histórica, é aí que entra o grande ponto, que é o olhar para frente, é o olhar para o futuro, aí você começa a ter relação das outras etapas do processo de vendas, como por exemplo a gestão do pipeline, quão eficiente é a gestão do teu pipeline, o quanto seguro você, gerente de vendas, você vendedor, você account manager, você gerente de conta, o que quer que seja, mas que esteja inserido em um ambiente de vendas, no qual você prospecta cliente, faz uma proposta de valor, coloca uma proposta para esse cliente, qual que é a qualidade do dado, das informações que você tem do acompanhamento da progressão de cada oportunidade, de cada cliente que você coloca uma proposta. Qual que é o conhecimento que você tem do teu cliente? Como que está o mercado do teu cliente? Como está o mercado do teu principal cliente, aquele cara que mais compra de ti, aquele cara que realmente faz a diferença? Você conhece os detalhes do negócio dele? Você sabe se ele está num período
de alta, num período de baixa, que dificuldade que ele está enfrentando. Você tem ideia de como que tá as previsões de vendas, que seja dos teus clientes que representam 80% da tua receita ou da tua entrada de pedido? Então, o que eu estou querendo dizer? Para que você tenha precisão, para que você tenha uma boa previsão de vendas, não adianta simplesmente você olhar para você, para os teus números, para os teus dados, para a tua gestão. Você, além de tudo, precisa ter o conhecimento do mercado que você está inserido. Você precisa ter conhecimento de como que está o mercado do teu cliente. Você precisa estar ciente do teu cliente, como que ele está no mercado. Ele vai vender, ele não vai vender? Se ele não vender, você tem outro cara para suprir, e é aí que começa a mágica, e é aí que começa o desafio, porque se fosse olhar dados históricos e simplesmente estimar valores, seria fácil, seria tranquilo. Agora, você olhar para frente e ter um entendimento, ter o discernimento de fazer essa leitura. Nem sempre os clientes te abrem dados. Muitos dos teus clientes, por exemplo, podem ser empresas de capital aberto, que o cara não pode te passar muita informação. E aí você precisa coletar essas informações em fontes de informação pública. Infomoney, no próprio site da empresa, você tem entidade de classe, você tem uma série de coisas que você consegue ir pegando esse tipo de informação. E aí, quando você tem uma base de contato boa, um bom relacionamento com o teu cliente, você entende o negócio do teu cliente, você precisa entender o teu. Entendendo o teu, aí o convite é para que você vá um pouco além e comece a entender o negócio do teu cliente como sendo teu, aí você começa a melhorar, aí você começa a ficar bom nessa história de fazer previsão de vendas. E aí, o que acontece? Você precisa de relacionamento. Você precisa estar bem relacionado com o teu cliente. E se vocês estão percebendo, é tudo um link, é tudo um ciclo. É o ciclo da maestria em vendas, é o ciclo da alta performance. Por quê? Olha lá, né? Só fazendo um pouco juntando um pouco as partes aqui. Para que você faça um forecast eficiente, você precisa ter uma base de dados histórica decente. Você precisa ter controle e gestão daqueles dados dos tempos passados. Você precisa ter uma gestão eficiente do teu funil de vendas, da qualidade da informação que está lá, de quando que aquela oportunidade realmente vai fechar, em que estágio de negociação que essa oportunidade está. Aí, para você conseguir acertar no forecast, ser bem sucedido nessa função, você precisa conhecer muito bem o teu negócio, você precisa conhecer muito bem a tua sazonalidade, você precisa conhecer muito bem o teu momento econômico. Se você está no mercado de commodity, como que está a questão dessa commodity a nível global, você precisa de informação. Você precisa conhecer o teu cliente muito bem. Conhecendo o teu cliente muito bem, você tendo relação muito bem desenvolvida com o teu cliente no aspecto emocional, que você crie vínculo, que você tenha o cliente como teu amigo ou como teu colega ou aquele cara que confia em ti, ele também vai te ajudar com informações que vai aumentar a qualidade de previsão do teu forecast. E o que eu disse um pouco atrás? O que acontece com um gestor de vendas, ou com um gerente de vendas, ou com um coordenador de vendas que é capaz de fazer essa leitura de tudo esse cenário futuro, cenário passado, situação econômica, situação global, e traduzir isso em um número. Falar para o cara, vou te entregar 1 milhão, e no final do mês esse cara entrega 1 milhão, você vai ser amado, você vai ser respeitado, você vai ser bem-quisto. Os caras vão falar bem de você, os caras vão falar, porra, eu tenho um gerente, você pode ter certeza que o teu diretor financeiro ele vai estar numa reunião com outros diretores financeiros e vai falar, porra, lá na minha empresa tem um cara que é foda, aquele cara fala que vai entregar 1 milhão, aquele cara entrega 1 milhão. Como ele faz exatamente, eu não sei, mas esse cara é fogo, bicho, esse cara realmente, o cara é bom, o cara é bom. E com isso, meus amigos, você vai ser valorizado, você vai ser respeitado, você vai ganhar moral dentro da tua empresa,
você vai ganhar moral. Se você trabalhar numa empresa multinacional, o teu nome vai rodar como referência nos outros países. E isso é muito sério. Para o efeito de carreira, para você que está pensando em crescer, você que está pensando em se desenvolver em vendas, ponha energia no forecast, que você vai ver o que vai acontecer na tua carreira. Eu te garanto, se você trabalha numa multinacional e você é capaz de fazer uma previsão de vendas e entregar aquilo que você projeta, você vai decolar. O teu nome vai rodar. O teu nome vai rodar primeiramente aqui na América como referência. Se a tua empresa for americana, vai bater nos Estados Unidos. Se a tua empresa for europeia, vai bater lá no headquarter da tua empresa. O teu nome vai bater lá como um cara diferenciado, como um cara que tem a capacidade de abstrair esse monte de informação, juntar esse monte de coisa, interpretar e ser preciso e ser cirúrgico na hora de fazer uma previsão e o comprometimento. Você vai ser o cara, o queridinho do presidente, o queridinho do diretor-geral. E isso eu posso te garantir porque eu já vivi isso. E hoje eu já colhi bastante fruto em relação a isso e é excepcional. Eu diria que isso é algo excepcional. E aí vamos lá, só para ir caminhando aqui para a questão ainda dos dados, né, os tipos de informação que compõem o teu forecast de vendas. Você tem ali aquela parte qualitativa das informações, que são aquelas informações que elas vêm do input de outras pessoas. Ou seja, você que é o gerente de vendas, ou o vendedor, ou o coordenador de vendas, é aquele tipo de informação que você vai fazer o boca a boca, você vai conversar com o teu cliente, você vai conversar com as pessoas do teu mercado e você vai coletando informação com teus parceiros de negócio e juntando esse monte de informação, você consegue ter uma ideia, pelo menos uma perspectiva otimista ou pessimista em relação ao futuro dos negócios daquele mercado que você está inserido. Dando continuidade aqui, você tem a parte dos dados, que é a parte quantitativa, né? A parte quantitativa, ela é realmente aquela parte relacionada aos dados numéricos, né? Aquela parte que é base de dados mesmo, base de dados numérica que você tem, entrada de pedido passada, sazonalidade, enfim, um monte de informação que você consegue juntar ao longo do histórico da tua empresa, desde que você tenha o mínimo de organização, desde que você tenha um ERP, alguma coisa que você consiga de verdade ter qualidade da informação, você consegue juntar para fazer essa parte quantitativa. E para que você seja bem sucedido na tua capacidade de previsão de vendas, o que falta? Falta você saber juntar essas duas coisas, que é o que eu estava falando um pouco, que é você juntar essa parte quantitativa com a parte qualitativa, e aí, junto, você consegue fazer essa intersecção e tirar um número que seja um número confiável em relação à previsão de vendas. Quem pode te ajudar com isso, principalmente com a parte qualitativa? Parceiro de negócio. Se você está num mercado que tem distribuidor, que tem, enfim, outros players no meio, ou outros grupos que também interagem com o cliente final, esses caras são fonte de informação. Entidade de classe é um outro ponto, que é sindicato dos engenheiros. Sindicato muitas vezes também serve como fonte de informação para que você consiga ir juntando elementos para que você possa melhorar cada vez mais o teu forecast. Existe um outro ponto, estou até dando uma olhada aqui na questão aqui do meu mapa mental, eu acho que eu não compilei ele aqui, mas é interessante comentar e eu posso falar depois especificamente sobre técnicas que você pode fazer para calcular o número. Existem várias linhas teóricas para que você tenha uma maior previsão ou uma melhor previsão de vendas para o teu mercado, dependendo do segmento que você está inserido. Se é um segmento mais dinâmico, de produto mais seriado, aquela venda mais rápida, dinâmica, você pode aplicar uma metodologia. Se for um outro segmento que tem uma venda um pouco mais técnica, um ciclo de venda um pouco mais longo, você pode aplicar outra técnica. Ou seja,
São dados matemáticos que você pode usar para tentar controlar o desvio da tua previsão com que efetivamente você entrega. Então esse que é um dos grandes pontos em relação à tua previsibilidade de vendas é como ou que técnica que você vai usar para tentar minimizar esse desvio que vai acontecer entre a tua previsão e o que efetivamente você entrega. Um outro ponto agora, já caminhando para o fechamento, que eu gosto de fazer, e eu percebo que desde que eu comecei a fazer, melhorou muito a minha capacidade de previsão de vendas, eu faço gestão de um monte de gente, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu encontrei uma forma de juntar toda a previsão de todos os vendedores, de todos os outros funcionários que entram nesse processo de vendas, e eu consigo hoje, através do Power BI, coletar todos esses inputs que esses caras me passam, né? Ou seja, eu consigo ter a informação do que a força de vendas está dizendo para mim, ó, eu vou entregar isso aqui para você, e aí em cima disso eu consigo verificar se esse bolo de dinheiro que eles estão dizendo que vão me entregar tem lastro, ou seja, o cara está falando que vai entregar 1 milhão para mim no final do mês. Tá, da onde vai vir esse 1 milhão? Eu quero saber, eu preciso saber. Porque se eu simplesmente aceitar que o cara vai me entregar 1 milhão e eu faço a pergunta para ele, beleza, você vai me entregar 1 milhão, beleza, vai vir da onde? Nome do cliente, nome do projeto. O cara tem que saber na ponta da língua. A partir do momento que você consegue controlar o recebimento da informação que você tem da tua equipe, das pessoas que participam do processo de vendas, e você consegue pegar esse dado aqui, o cara disse que vai entregar 1 milhão, e aí vira o período, vira o mês, no primeiro dia útil do mês você consegue confrontar essa informação. E aí você consegue ver, realmente esse cara que falou que ia te entregar 1 milhão, ele te entregou 1 milhão? E aí, ao longo de alguns anos, né, e hoje eu bolei um sistema tão sofisticado que eu consigo olhar dia a dia como que já está a evolução. Ou seja, quando vai chegando ali dia 15, mais ou menos, do mês, eu já bato o olho e falo, opa, esse cara aqui falou que ia entregar 1 milhão. Hoje já é dia 15, esse cara só colocou 100 mil reais para dentro, já acende a luz amarela, tem alguma coisa errada, precisa verificar. E aí você consegue ir ajustando e consegue entender o que pode estar acontecendo, se você precisa tomar uma ação um pouco mais enérgica para poder fazer o negócio acontecer, seja com o vendedor, seja com o teu cliente, seja com dentro da tua organização. Não estou entrando muito no mérito aqui do que precisa ser feito. O que eu estou querendo dizer é, existe formas de controle. E aí depois que eu passei a olhar mês a mês, e eu comecei a juntar dados. Hoje eu tenho uma base de dados de comparação que deve ter ali aproximadamente uns 24 meses já de histórico, olhando o que o cara diz que entrega e o que o cara efetivamente entrega. 24 meses para trás, isso é o poder. Por quê? Porque você consegue sentar com o cara e falar, amigão, vem cá, vamos dar uma olhada. O que está acontecendo? E nessa jornada eu te falo, eu tenho vendedores que os caras são bons, os caras conseguem ir na cabeça da coruja. Às vezes o cara erra porque tem um projeto, que é o que a gente falou um pouco na live de ontem, que é aquele que é binário, né? É um valor muito grande e de repente enroscou um contrato na mão do jurídico, enroscou um contrato por causa do valor, precisou pegar a assinatura do terceiro, quarto diretor e o pedido não entrou. E aí você tem um desvio um pouco maior. Mas se você excluir, né, o efeito desse 0 e 1 que às vezes acontece, os caras hoje eles andam praticamente alinhados. Os caras aprenderam. Porque todo mês você pega o cara, senta com o cara e fala, bicho, ó, aqui esse mês aqui você desviou 20%. Pô, agora você desviou 7%. O que você fez aqui que melhorou tanto ou caso contrário, o que você deixou de fazer que piorou tanto? O que aconteceu? E o cara também começa a entender, ele começa a aprender. E aí você vai dando feedback, você vai dando input, você vai, pô, cara, como está a qualidade do teu pipeline? Você vai voltando às etapas do teu processo de vendas. Tá, e a qualidade da tua visita? Você está pegando a informação correta na tua visita? Como que você está conversando com o cliente? Aí é importante também você
participar das visitas com o teu time, para perceber como que eles estão interagindo com os teus clientes, como que ele tá ouvindo, ele sabe ouvir. Ah, isso aqui é um tema para uma live aí, a gente pode talvez falar amanhã um pouco de escutativa. Ah, acho que é um bom tema para amanhã, né? A gente vai seguir aí até o dia 28, numa paulada de live todo dia. Tô pensando seriamente, acho que um dia desses aqui a gente pode falar sobre escutar o cliente e extrair informação. Mas vamos lá, Júlio Paiva tá falando aqui, opa, César, boa noite. Tem pessoas conhecidas por fazer mais barato. Tem como virar isso? Sempre tem, né? A questão, o grande segredo é a diferenciação. A questão é como diferenciar, né? E você só vai conseguir se diferenciar a partir do momento que você conhecer o teu cliente, conhecer efetivamente o teu cliente, conhecer verdadeiramente o teu cliente. Esse que é o ponto. Porque as pessoas, de quem que elas compram, Júlio? De quem que presta atenção aí nas últimas vendas que você fez ou que alguém do teu time fez, enfim. Qual que era o vínculo que você tinha com a pessoa? Aqui eu estou assumindo, tá, Júlio, que a gente está falando de vendas B2B, estamos falando de empresa para empresa, não estou falando daquela venda de varejo, que é, você está numa loja, o cara entra, numa loja de shopping, não. Não é esse cenário. Estou colocando um cenário de empresas de vendas relativamente complexas, de produtos sofisticados e tudo mais, né? As pessoas, elas compram de quem elas gostam. E se tem um vendedor, se tem uma empresa que o cara não gosta, ele vai fazer de tudo para não comprar dela. Mesmo que o produto for mais caro. Ou mesmo que o produto for mais barato, ele vai fazer de tudo para não comprar. Ele vai tentar achar algum defeito, ele vai tentar achar alguma coisa. Só que aonde que está a arte? Aí, ô Júlio, a arte, aí que começa a ficar legal a brincadeira de vendas. Por isso que eu sou apaixonado por vendas. Por quê? Porque vendas, existe um elemento nessa história toda, que é o ser humano. E esse é o cara que faz a diferença, esse é o cara que agrega valor, esse é o cara que arranca o pedido, esse é o cara que pega o compromisso. Mas esse cara tem que ser bom. Esse cara, ele tem que saber ouvir. Esse cara, ele tem que saber identificar as reais necessidades de cada cliente. O que esse cara realmente entende como valor. O que esse cara preza na hora de um atendimento. Esses detalhes, essas nuances, essa construção desse vínculo, a empatia, o teu poder de empatia, o como você, qual que é a tua capacidade de se colocar no lugar desse cliente. Um outro ponto, ô Júlio, que é muito interessante de pensar e refletir é o que impede o cara de comprar de ti? Precisa entender se na questão da tomada de decisão, quem que é o tomador da decisão? Esse cara, qual que é a bronca que ele tem que segurar nas costas dele se alguma coisa der errado? Isso precisa entender. Por quê? Porque isso pode ser uma objeção que esse cara não te fala, mas a partir do momento que você consegue mitigar o risco dele, da exposição dele dentro da organização dele, esse cara ele vai vir para o teu lado, muito mais do que ele vai estar para o lado do concorrente. Então, o grande lance é o vínculo humano, é o fator humano. E aí você pode ser o cara que tem a maior técnica de vendas, você pode ser o cara que conhece e domina todas as técnicas de negociação, de prospecção, de pipeline, de Power BI, do raio que eu parta, não importa. Chegou na hora do vamos ver. Se você não criou o vínculo, ou com ele, ou se for um processo um pouco mais complexo que tenha outros decisores, outros influenciadores no meio do processo, vai ser difícil realmente. Se ainda, né, o teu concorrente for um cara que trabalha com preços mais baixos, realmente você vai sofrer. Não vai ter muito jeito. Não vai ter muito jeito. Que o Laércio colocando aqui que o cliente vai lembrar mais do relacionamento, ser bem atendido do que o preço pago pelo equipamento e produto. Quem trabalha, concordo contigo, Olers, quem trabalha nesse mercado de equipamento, um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, os compradores eles sempre tendem a comoditizar, ou seja, pegar tudo e jogar tudo numa vala comum.
E tem uma frase, essa frase ela vem lá da Bíblia das Vendas, que essa é bem interessante. É, se tudo for igual, se todos os produtos forem igual ou iguais, né? A situação for igual, o cara ele vai comprar de quem ele gosta mais. Você pode ter certeza, ele vai comprar de quem ele gosta mais. E agora, se o cenário for diferente, se os produtos forem diferentes, esse cara ainda vai comprar do cara que ele gosta mais. Só não vai comprar se tiver algo muito fora da curva. Mas no geral, eu te afirmo, ele vai comprar do cara que ele gosta mais. É o cara que tem vínculo. Eu tava falando isso hoje para um cara, ele até passou pela live, eu vi hoje aqui. É um cara que eu admiro bastante. O cara tem uma habilidade de estabelecer relacionamento que é um negócio incrível. Não é à toa que esse cara é alta performance em vendas. Porque o grande lance é você tem que conhecer as técnicas de venda, você tem que dominar o processo de prospecção, você tem que dominar quebra de objeção, você tem que dominar gatilho mental, você tem que dominar gestão de pipeline, visita, produtividade. Sim, não estou dizendo nada em relação a que você não deve dominar. Só que isso, meus amigos, é o básico. Como que você vai trabalhar em vendas? Como que você vai trabalhar dentro de uma multinacional ou de uma empresa qualquer, mas que tenha um poder, vamos dizer assim, né, de te promover, de te alavancar na carreira, como vendedor ou como um gestor de vendas, se você não sabe o processo de vendas, isso é básico, é básico. Então eu não estou nem entrando nesse mérito, eu já parto do princípio que você tem que saber, né? Agora, o ponto que eu estou pegando na história, que eu peguei o gancho ali através do Júlio, que foi muito, muito oportuno ali, agradeço bastante a ti aí, ô Júlio, o comentário, é onde entra o ser humano. E aí é que o pessoal de vendas patina bastante. Patina bastante. E esse é um dos tópicos que eu vou tocar bastante aqui nas lives, como usar o fator humano como elemento de diferenciação. Isso é algo que é de um poder incalculável, imensurável. É isso que no final das contas vai fechar a venda. É isso que vai fazer você ter precisão no teu forecast. É isso que vai fazer você, ao fim de um ano, atingir as tuas metas de vendas, consequentemente ganhar participação nos lucros, ganhar bônus gerencial para quem tem, enfim, é o que vai alavancar a tua renda e o mais importante, dominando as técnicas, dominando a parte de conhecimento das emoções, das tuas emoções, como que você funciona, como que você reage a situações de estresse e conseguindo fazer a leitura do ser humano que está do outro lado, interagindo contigo, esse é o caminho da progressão acelerada em vendas. O cara que domina isso, ele começa a crescer muito rápido. Ele começa a crescer muito rápido e o cara vai ganhar dinheiro. E aí tem o Thiago Conser aí, que muitos de vocês devem conhecer também. Ele não me conhece, mas eu conheço ele porque ele já está trabalhando com isso há muito tempo. E ele fala, né, me apresente um vendedor que estudou. Como que é? Me apresente um vendedor que tenha estudado tanto quanto o médico, que eu te mostrarei um milionário. Porque é o cara vai progredir na carreira, não tem jeito, né? O cara vai ganhar dinheiro, se o cara for comissionado, ele vai vender mais, ele vai ganhar mais comissão. Se ele for um representante de vendas, vai ganhar mais dinheiro. Se o cara for gerente de vendas, vai ganhar mais dinheiro, porque ele vai atingir as metas, vai superar a meta, vai entregar resultado, vai receber aumento salarial na consequência. Então o negócio vai virando uma bola de neve. E é isso que eu quero ajudar vocês, né? É isso que eu quero tentar abrir um pouco a cabeça para a gente pensar além das técnicas de vendas, né? Então, quando eu pensei, pô, vou entrar aqui no mercado do digital para falar com uma audiência de vendas, o que que eu vou falar? O grande ponto é justamente esse, ô, Júlio. Você pegou exatamente o ponto que é onde eu quero tentar trazer diferenciação, que é o quê? Que é no fator humano fazendo a diferença nesse meio de campo das vendas aí, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui, exatamente, vejo muita gente dificultando o ensino sobre vendas, mas esquecem do fator humano. Tem como evoluir esse poder de empatia? Sem dúvida, sem dúvida. Existe aí um monte de coisa que você pode fazer para trabalhar a empatia. E hoje já está ficando
relativamente tarde, ô Júlio. Eu vou até tomar nota desse tópico. Eu vou ver se essa semana aqui ainda, hoje é quarta-feira, quarta, quinta, sexta. Se eu não fizer essa semana, semana que vem eu vou fazer uma live sobre empatia. Eu vou conversar um pouco com a minha esposa também para ela me ajudar a preparar, a desenvolver um pouco mais esse tema. Eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro, mas a minha esposa ela é psicóloga renomada. Minha esposa conhece bastante aí desse assunto. Eu vou conversar um pouco com ela. Eu tenho estudado já bastante sobre a questão de empatia, mas com a visão de engenheiro, né? Engenheiro olhando a psicologia. Mas, enfim, com certeza, ô Júlio, dá para desenvolver e a gente vai fazer isso aqui junto, tá? Se não conseguir participar da live, depois ela vai ficar gravada, aí você pode assistir, tá bom? Então é isso aí. Aí quem sabe vender nunca verá pobreza, como diz o Flávio Augusto, CEO da WhatsApp. Esse é um cara também, né? E a questão de assumir risco. É um cara, quando esse cara me vem na cabeça, ele me vem a questão do empresário, o cara que aceita tomar risco, porque não há crescimento sem risco, não há crescimento sem desconforto, né? O retorno do investimento ele é proporcional ao risco, isso é a lei de finanças, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é algo conhecido. Fábio Lousa é um cara aí até entrou na hora certa aí que a gente está falando de empreendedor assumir risco. Fábio Lousa, que entrou na live agora aqui, é um exemplo disso aí. É um garoto comparado comigo, né, Fábio, que eu já estou com 40 anos, mas que faz uma gestão extraordinária na empresa familiar que eles têm. E o crescimento que tem tido, mesmo durante período de crise, de pandemia, o que quer que seja, os caras continuam crescendo. Mas por quê? Porque tem o mindset, tem a cabeça próspera, tem a cabeça, opa, aqui agora me apareceu uma situação, eu tenho que baixar a porta da minha loja porque o governador mandou fechar tudo. E aí? O que eu faço? Fecho a porta, fico lá dentro chorando com mais cento e poucos funcionários, ou eu vou dar um jeito de cair para a internet para arrumar um outro caminho e entregar tudo que eu tenho no meu estoque de um outro jeito para os caras. Ligar para cliente e falar: Ô, minha senhora, eu sei que a senhora vem aqui na minha loja toda semana, posso mandar aí uma caixa aí de bombom para a senhora, que eu sei que todo dia ou toda semana a senhora passa aqui para comprar aquele bombom que a sua filha vem visitar a gente aqui no final de semana, ou melhor, tua filha vai te visitar no final de semana, você passa aqui na minha loja para comprar aquele bombom, aquele licor, aquele café especial, o que quer que seja. Ou seja, vai ter que cair para uma realidade que é fora do comum, que é por mais preciso que tenha sido o planejamento estratégico, por mais que tenha pensado plano A, plano B, e se derrubarem as torres gêmeas, e se um monte de coisa, quem seria capaz de prever um negócio desse? Ninguém foi, eu acredito, né? Se tiver alguém, sei lá, talvez seja um profeta aí de Cristo. Mas o ponto é, entrou a situação, e aí? Como que você sai dessa? Qual que é o caminho? Esse que é o mindset. Esse é o mindset. E o que faz a diferença, voltando, são as pessoas, né? Não tem jeito. Então, conhecendo o cliente, conhecendo os detalhes, as nuances do teu negócio, dos negócios do teu cliente, isso vai te ajudar a sobreviver, isso vai te ajudar a vender mais, isso vai ajudar você a fazer todas as tuas metas de vendas aí. Tá bom? Aí tem mais um comentário do Júlio ali, né, falando mais a venda é um dom ou algo que aprende com a vida. Amo demais a venda e a relação entre cliente e vendedor. Mexeu a tela aqui, agora me perdi aqui. Porém, tem um pouco de dificuldade, é isso? Se aprende na prática, é tudo aprendizado. Tem gente que tem facilidade, mas porque treinou e aperfeiçoou. A conexão entre vendedor e cliente é ponto-chave para fechar uma venda. O grande ponto é isso, né? O Júlio e Laércio aí, né, que vocês estão discutindo um pouco a questão. Já viu faculdade de vendas? Já viu ensinar vendas na escola? Né? Então, assim, quando tem, eu não vou negar que existe uma questão de algo nato, né? Aquilo que nasce contigo. Da mesma forma que o cara nasce, o cara sabe jogar futebol, o outro cara sabe dançar, o outro sabe. Enfim, tem um pouco disso? Ok, ok. Mas muita coisa você aperfeiçoa. O conhecimento do ser humano, técnica de venda, isso você consegue aperfeiçoar.
Agora, o que é mais difícil é se você é um cara que já tem uma personalidade mais fechada, é um cara que não gosta de se relacionar, não gosta de falar, não gosta de se expor. Esse cara vai ter mais dificuldade. Agora, as competências para você ser um bom vendedor, todas essas você consegue desenvolver. Não tenho dúvida disso. Principalmente as técnicas mais ligadas a processo de vendas, né? Essas com certeza, não tenho sombra de dúvida de que se desenvolve. Agora, até a parte do entendimento também se desenvolve, mas você precisa estudar outras competências, você precisa dominar outras habilidades, precisa dominar o ser humano. E aí que é o problema, porque cada um é cada um tem as suas crenças, cada um, às vezes, por que que você não vai com a cara de alguém? Né? O cara fala, porra, não, aquele cara não me desce. Mas não me desce por quê? O que que esse cara me fez? Nem me conhece? E é um negócio muito louco, porque às vezes na infância tinha um cara que parecia um pouco contigo, que foi grosso com a mãe da menina, e aí você chega como vendedor, você parece aquele cara que um dia lá em 1992, aquela menina olha pra você e fala, pô, não gosto de vendedor. E você nem sabe por quê, mas ela não gosta. E por que que ela não gosta? Porque ela não gosta, não vai, né? E como você quebra isso? Como se quebra isso? E aí fica um ponto que é interessante também, né, de quando você começa a estudar a biografia desses caras, de vendedores de alta performance, o que o cara faz? O cara visita o cliente, o cara chega lá e ele já começa a tentar criar o vínculo. E o cara já tem uma habilidade tão apurada em perceber quando dá match, né, quando dá liga, gruda, né? E da mesma forma ele sabe quando não tem esse vínculo, não, e ele vai usando todo o arsenal que ele tem, das ferramentas que ele tem para tentar engajar, para tentar fazer a coisa fluir. Se ele percebe, ele pode ter o melhor produto, aquele cliente pode ter potencial para compra, pode ser um cara que esteja precisando da compra, mas na hora que ele olha e não tem essa conexão emocional, o que que ele faz? Esse vendedor de alta performance aqui, que eu, nesse caso que era uma americana, uma mulher. Ela virava as costas e não atendia mais o cara. Ah, o cara tinha potencial? Tinha. O cara tinha urgência? Tinha. O cara tinha budget? O cara tinha verba para comprar? Tinha. E por que que ela vira as costas e vai embora? Porque ela percebeu que não criou conexão emocional com o cara. Não deu aderência. E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui na live. As pessoas compram de quem elas gostam. Se ela não gosta de você, de novo, cara, você pode ser o rei da prospecção, você pode ser o rei do CRM, o rei do script de vendas, sei lá o que que você quer inventar aí, ó. Não vai vender. Se o cara não gosta de você, bicho, não vai vender. E aí que tá o lance, né? O que que faz a diferença também de um cara de alta performance para um cara medíocre, né? O cara mediano. O cara mediano não percebe, ele só vê, não, o cara tem potencial, o cara tá alinhado com o perfil de cliente ideal, o cara tem budget, o cara tem verba. O cara não gosta de você, o cara sabe. Não, não, mas eu vou tentando, o cara vai tentando e o cliente vai usando ele, vai pegando preço, vai tomando o tempo dele, porque aí ele está empregando energia em um lugar que não vai sair nada e esquece também de dar atenção aonde que efetivamente ele podia vender, e a coisa não progride, e o número do cara vai caindo, e aí o cara não atende não consegue atender a previsão de vendas dele, enfim, vai virando uma bola de neve. E aí esse cara, ele começa a chegar no final do mês, ele começa a perceber que não vai atingir a meta, aí ferrou, porque daí esse cara entra no desespero, aí o que acontece? Entra na cabeça do ser humano, na mente do ser humano, um fator medo e desespero, que aí o cara começa a ficar incapaz de pensar. O cara ele fica num desespero tão grande que ele não vai atingir as metas, que ele não vai conseguir entregar os resultados, ou que vai faltar comissão, que vai ser o leite que vai na mesa do filho dele, o cara ele começa a entrar para um nível de irracionalidade, que ele começa a entrar numa espiral negativa, e aí aquelas oportunidades que você já tem certeza que você não ia vender, e aí de repente o cara te liga lá porque o cara quer te usar, o cara quer pegar teu preço, o cara quer pegar tua proposta, às vezes para baixar o preço do teu concorrente, o cara perde a capacidade de identificar isso aí. O cara perde a capacidade de identificar. E aí ele passa a colocar energia
em clientes que não vão comprar. Ele começa a colocar e dar atenção para clientes que não merecem a atenção, que o cara só está te usando. Mas o que aconteceu? O estado de desespero dele em ver os números fugindo muito, muitas vezes o cara já começa a viajar na cabeça dele: porra, se eu não vender, não vou ter comissão, não vou pagar o leite do meu filho, tal, tal, tal. O cara começa a entrar numas que o cara fica muito louco, o cara começa a surtar. E aí ele perde toda a capacidade emocional de realmente enxergar se ele conseguiu criar um vínculo emocional com aquele cliente, se ele consegue se diferenciar de alguma forma, como que ele consegue resolver os problemas daquele cliente. O cara ele perde toda essa capacidade de interpretação do ser humano. Que isso realmente entra muito a questão de feeling, entra muito a questão do teu estado emocional, a tua capacidade de escuta, principalmente. Então, é bastante complicado, né? Mas também são habilidades que você consegue desenvolver. Agora, o grande ponto eu estou aprendendo bastante ultimamente, né? Minha esposa é psicóloga e eu me divirto com ela aqui, pegando alguns casos e estudando um pouco mais a fundo o comportamento do ser humano. E é isso que, no final das contas, faz toda a diferença aí num processo de vendas, né? Eu agradeço aí vocês, a live ela vai para o ar, eu só vou dar uma editada em algum ponto aqui que precisar, e vou deixar ela aqui no Instagram, vai ficar disponível no IGTV, vai ficar no meu canal no Facebook também, no YouTube. E é isso aí, pessoal. Amanhã eu volto, amanhã tem mais live. Eu ainda tô meio perdido com os horários aqui. Eu vou começar depois das 9 da noite. Talvez eu faça uma no meio do dia, surpresa aqui também. Eu tô fazendo os testes, eu tô de férias na empresa também. Vou rodar umas lives nos horários muito louco aqui também, fazendo alguns testes aqui. Mas vai mandando pergunta também, né, as postagens diárias também, se vocês quiserem interagindo aí no canal, aí no Instagram principalmente. Vamos interagindo durante o dia, vamos fazendo essa troca aí que ela é bastante rica. E vamos para cima. E aqui, né, como sempre, não sei se aí no Instagram fica ao contrário, pega pedido. Vamos pegar os pedidos, que essa é a nossa meta maior em vendas. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a todos vocês. Tenham uma ótima noite e um bom dia de trabalho produtivo para todos vocês amanhã, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.